Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Reconstrua a Sua História. Se inscreve aí, dá um like, vocês aqui comigo, o professor Ulisses Pessoa. E no vídeo de hoje eu queria falar com você a respeito de processos da vida. É isso aí. Respeite os processos da vida. Respeite os processos da sua vida. Você já parou para pensar que em tudo existem processos? Ou seja, algo que começa, algo que se desenvolve, um ciclo que se fecha. Tudo na nossa vida é assim. Se você parar para pensar, até na construção do mundo, quando Deus fez o mundo, ele fez em etapas. E depois ele descansou. Tudo na nossa vida é assim. Existem processos que você precisa passar por eles para que você logre o seu êxito, para que você alcance aquele resultado tão aspirado em momentos anteriores. Eu gosto muito de um poeta, Fernando Pessoa. Para mim, ele é o meu poeta preferido. E ele tem um poema, O Infante, que não fala exatamente do processo em si, mas ele mostra etapas até da construção e do desenvolvimento do oceano. Nesse sentido, ele é muito bacana e é importante para nós refletirmos. Olha só, Fernando Pessoa, O Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Olha o processo se desenvolvendo. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Tem um processo nisso aí. Sagrou-te e foste desvendado a espuma. Olha o processo. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Tudo um processo. Quem te sagrou, criou-te o português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar, o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. É claro que ele, como um bom português, faz toda essa questão direcionada para a perspectiva de Portugal. Mas o que eu quero que você entenda é que o poema traz uma ideia de processo. E na nossa vida, nós precisamos entender que precisamos passar por processos para lograr aquele resultado, para adquirir aquele resultado. Por isso, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existe para tudo na vida um início, um meio e um fim. Você nasce, você se desenvolve, você morre. Você começa numa empresa, você se desenvolve naquela empresa, depois você continua naquela empresa, pode se aposentar, mas você sai. Você quer montar uma empresa, agora você quer com a cabeça de empresário. Você planeja, você constrói, você desenvolve, você permanece nela, você continua com aquela empresa por anos, ou você pode até vendê-la. Você quer participar de uma questão profissional. Sei lá, você quer ser médico, então você se prepara, você estuda, você faz o seu segundo grau, você faz a faculdade, depois você faz a residência, aquela especialização, e você se torna um médico, por exemplo. O relacionamento também é assim. Nos relacionamentos você tem processos. Então, por exemplo, você ficou afim daquela pessoa, você gostou daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, e aí você vai elaborando um processo de conquista. Depois do processo de conquista, você estabelece aquele relacionamento. Você desenvolve aquele relacionamento e aquele relacionamento perdura ou pode não perdurar, como o próprio Zygmunt Bauman fala, o mundo é líquido. As amizades também são assim. Então, a primeira coisa que você tem que entender para respeitar processos é que para tudo existe um início, meio e fim. Segunda coisa que você precisa entender, não é porque aconteceu um problema que você tem que desistir. Em tudo na vida, nos processos da vida, existem problemas, existem percalços, existem buracos, existem dificuldades que você precisa perpassar. Seja na construção da sua empresa, seja na construção do seu relacionamento, seja na construção da sua carreira acadêmica, em tudo, problemas virão. Imagine só se na nossa vida nós não tivéssemos problemas. Ah, mas tem gente que nasce aí perfeito, tem gente que nasce virado com a cara para a lua e dá tudo certo. Não é assim. Se não fosse assim,
na clínica, lá na psicanálise, comigo lá, eu não teria vários pacientes falando das suas angústias, das suas faltas, dos seus desejos, das suas aspirações e dos seus problemas. Então, todos nós precisamos entender isso, que no processo da vida, nós passamos por percalços, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, e talvez você esteja passando por isso e queira desistir. Não desista. Respeite os processos da vida. Pensa sobre isso. E por último, toda vez que você pensar em desistir, pensa no processo. Olha para trás, não para o problema, mas não é olhar para trás e pensar naquela coisa que ficou para trás, não. Olha para trás e perceba todo o caminho que você já percorreu para chegar até o momento, até o local, até a situação atual que você se encontra. Quando você olha para trás e percebe todo esse caminho e percebe todo o processo, você vai entender que você adquiriu muito êxito, sucesso para chegar naquele patamar. Talvez você ainda não tenha chegado naquele local em que você almejou ou está almejando. Mas olha para trás e verifica que você já passou por processos. E nesse sentido você já teve vitórias. O médico, o grande médico, ele não vira um grande médico da noite para o dia. Ele passou por processos para se tornar um grande médico. O grande advogado, com um grande escritório, com a banca de advogados, ele não é um grande advogado da noite para o dia. Ele passou por processo, ele teve que estudar, vestibular, faculdade, tomou pancada, passou por problemas, passou por processos até ele se tornar aquele grande advogado. A sua empresa é a mesma coisa. O seu relacionamento é a mesma coisa. Tudo na nossa vida passamos por processos. Então entenda, existe um início, meio e fim para tudo. Então entenda, não é porque surgiu um problema que você vai desistir. E terceiro, olhe para os processos. Olhe para trás e olhe para o caminho que você já percorreu para chegar até onde você chegou. Tem até uma musiquinha que o pessoal fala até em formatura, aquelas coisas, né? Aqueles episódios da vida, que parece até um clichêzinho, né? Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Mais ou menos assim, né? E é mais ou menos isso. Não é clichê, não. É verdade. Só que nós, como seres humanos mortais, e às vezes com uma tendência para desistir, não olhamos para trás e não percebemos esse processo. A vida é feita de processos. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir reconstruir a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo e respeite os seus processos. Fique com Deus, um beijo muito grande. Não se esqueça, avante sempre!